Olá, os amigos do canal Academia Olímpia. Pois bem, estamos chegando na reta final, né, para a palestra do Geva aqui em Gramado, né? José Ademar Gevaer, da revista UFO, estará trazendo as últimas novidades em relação aos últimos documentos, né, ao que os militares, o que os governos têm revelado, as informações que eles têm aberto ao público. Então, o Geva vai estar trazendo tudo isso e muito mais. Ele vai estar vindo afiadinho, por causa que nesse último fim de semana ele já teve um evento em Curitiba, né? E o cara tá toda hora fazendo eventos, são vários congressos, né? Agora em Porto Alegre, em maio, vai ter o 23º congresso, trazendo membros do governo de 5 países diferentes aqui da América do Sul, se não me engano, né? Mas que parecem 5 membros de 5 países diferentes da América Latina aqui, membros de governo trazendo informações bastante importantes. Então, gente, domingo que vem, dia 25, não perca. Se você é interessado pelo assunto de ufologia e quer saber um pouco mais sobre os discos voadores, né? Super palestra domingo, começa a partir da 1h30 na Casa de Pedra. Tem um cartazinho aqui para vocês darem uma olhada. Enfim, dado o recado, vai ser maravilhoso isso aí, né, também. E agora eu quero falar para vocês, gente, de um detalhe, de um assunto importante e que acabou surgindo justamente em função desse evento que a gente está fazendo. O Geva está vindo para cá. Quem intermediou esse contato conosco, né, entre o Focam, o nosso grupo de estudos aqui de Canela, e o Gevaer, foi justamente o Odoni, que fez o meio do caminho. O Odoni já nos apadrinhou, ele é do Movimento Gaúcho de Ufologia, né? Então ele começou a fazer os primeiros eventos aqui em Nova Petrópolis, a gente entrou em contato com ele, daí já fizemos mais eventos aqui em Canela, em Gramado também. Eu já tive a oportunidade de palestrar, minha primeira palestra foi junto com o Odoni, a minha segunda palestra ele me convidou para palestrar lá no grupo deles em Porto Alegre, foi muito legal também. E agora eu vou fazer a minha 5ª palestra, e que vai ser com o Gevaer, justamente nesse dia aí. Então, o que aconteceu, gente, no meio desse caminho todo assim, é que a gente tinha imaginado de fazer uma vigília, né, para ver se a gente consegue ter um avistamento de OVNI aí, num reduto, num espaço muito bacana, que é de uma colega do nosso grupo aqui. Pois bem, foi levantada uma questão importantíssima, né, e por isso eu estou querendo compartilhar com vocês aqui agora, por causa que o assunto realmente é sério. E a gente vai até levar um pouco de humor em determinado momento, mas o assunto é realmente sério. É assim, o que essa colega do nosso grupo colocou pra gente, e acho que com muita inteligência e com muita sensibilidade ela teve, né, para observar esse ponto, eu acho que ela está coberta de razão, no sentido assim, ó, a gente ia fazer a vigília lá e ela ficou com certo receio e pediu se nós poderíamos trocar de lugar e não fazer lá, porque ela tinha medo que talvez, né, alguma entidade não muito bem intencionada poderia se ancorar de alguma forma no espaço dela lá. E quando a gente colocou isso para o nosso padrinho, que é o Odoni lá, né, o Carlos Odoni, ele disse que tem muita lógica isso aí, porque realmente, né, um contato feito com uma certa dúvida ou se tu não estiver realmente consciente e confiante no que tu vai fazer, no padrão vibratório que tu te encontra, coisa e tal, se tiver um pingo de receio, realmente pode ser que as entidades atraídas, se tu pede pelo contato, né, pode não ser muito bem aquilo que a gente espera. Então é aconselhável que a pessoa faça uma preparação, de preferência com quem entende, né, com quem já fez, com quem trabalha com esse tipo de coisa. Então, pessoal, essa vigília ela tem que ser feita, né, repetindo, sempre num padrão vibratório bem elevado, com bastante nível de confiança, né, de preferência com pessoas que dominam, que já fizeram, que já tiveram esse contato, né, no teu grupo. Isso realmente é bem importante de ser observado. Então, gente, assim, ó, a questão é, eu quero colocar 2 vídeos aqui que eles estão no playlist do nosso canal, tá? Eu fiz um playlistzinho lá chamado Abigeato por Extraterrestres, né? Então, abigeato é o nome dado ao roubo de gado, né? Roubo de cavalo, roubo de gado, roubo de animal de carga, enfim.
E é uma palavra muito comum na nossa região aqui, por causa que hoje não mais tanto assim, mas até alguns anos atrás, nos arredores tinha muita gente que criava gado, cavalos e tal, e tinha esses roubos, né, e tal, e daí volta e meia tu encontrava no jornal lá, abigeato, que é o roubo de gado, né. Agora, abigeato por ETs, então assim, ó, dos 2 vídeos que eu tenho nesse playlist do nosso canal aqui, que chama Abigeato por ETs, um deles é um vídeo bem curtinho, tá? De mais ou menos 1 minuto, que ele é só assim, ó, aparece que a gente chama de potreiro, né? O potreiro é onde fica o gado, assim, aquele cercadinho, né? Onde eles passam tranquilamente ali. Estão ali, creio eu, não parei para contar, mas entre 20 e 30 cabeças de gado ali, o pessoal filmando esse rebanho, eis que daqui a pouco uma das vaquinhas lá começa a flutuar. Ela sobe flutuando, de repente ela desaparece, e aí tem uma mancha, uma arredondada, né? Uma mancha mais clara, arredondada. E se imagina que ali seja uma nave, né? Uma nave com a camuflagem, né? Para não ser vista, coisa e tal, mas enfim, a vaquinha subiu lá. Ó. Eu assisti esse vídeo há bastante tempo atrás, cara, eu acho que uns 4 anos já mais ou menos, e naquela época assim, em função de não ter as informações que a gente tem hoje, eu fiquei meio assim, né? E agora eu posso falar com um pouco mais de confiança sobre esse vídeo, em função de um outro vídeo que está lá, que é justamente o depoimento do Geraldo Lemos, né? Para quem não sabe, o Geraldo Lemos é aquele cara que ele conviveu bastante com o Chico Xavier e tal, e agora que o Chico faleceu, ele é o cara que vem trazendo várias informações, revelando muita coisa. Até o próprio Data Limite que o Juliano Posati filmou foi baseado nos relatos do Geraldo Lemos sobre, né, os discursos do Chico Xavier, quando eles estavam fora, depois das sessões que o Chico fazia, aí todo mundo ia embora e ficava só os mais chegados, assim, eles iam comer aquele café com bolinho e tal, já madrugada, e aí eles rolavam um bate-papo lá, e nesses bate-papo é que tá vindo muita coisas interessantes que o Geraldo Lemos está contando para nós agora, né? Então, talvez o mais relevante seja justamente a narrativa que gerou o filme A Data Limite, né, o documentário A Data Limite, que é bastante importante. Mas um outro não menos importante é esse relato que está naquele vídeo ali, então eu aconselho vocês a assistirem tudo ali. Mas enfim, quando eu assisti o vídeo da vaquinha sendo abduzida pela primeira vez, né, eu já sabia que, pelos estudos que eu tinha feito já naquela época lá, né, que nós, né, da nossa sociedade aqui, nós já tínhamos através da engenharia reversa, né, ou retroengenharia, a gente já tinha decodificado, descoberto como funcionava, digamos assim, o mecanismo dos OVNIs, né, como algumas naves se projetavam, né, como é que era a propulsão, que tipo de combustível que eles usaram. Então, a partir dali, a gente começou a fazer, eu digo a gente, humanidade, né, os terráqueos, os humanos, começaram a fazer as suas próprias naves. Então, hoje sabe-se que tem uma boa quantidade de naves que voam, rasgam os céus aí, que são de fabricação humana, né, baseado na tecnologia da retroengenharia, né? O Bob Lazar tem um vídeo muito interessante sobre isso, falamos bastante sobre isso aqui também, engenharia reversa. Então, cara, o que eu achava assim, ó, e tu vê como eu tive uma desconfiança, eu tive um sentimento, uma intuição a respeito daquele vídeo ali, e o tempo passou e 3 informações importantíssimas só deram crédito de que esse vídeo, pode ser realmente uma realidade. Eu não sei se é montagem, se não é, não vi ninguém falando sobre a análise feita de imagem, mas enfim, se o fato da vaquinha sendo abduzida desse vídeo em especial for uma montagem, não significa que isso realmente não aconteça, ok? Então assim, ó, primeiro, numa feira de armamentos, isso ocorrido, se eu não me engano, foi entre 2014 e 2015, ali por ali, uma feira mundial de exposição de armas, de novos armamentos, assim, tal, de guerra e tal, né? O Israel apresentou, parece lá, o raio trator, se eu não me engano que é o nome, que eu sinceramente desconfio que seja, né, fruto da retroengenharia, só que, creio eu, aí é suposição minha, creio eu que os americanos já não podiam mais lançar, já tinham lançado Kevlar, visão noturna, coisa e tal, tudo baseado nas descobertas, né, nos experimentos
feitos com as naves caídas, com os trajes dos pilotos dessas naves, dos pilotos extraterrestres. O sistema de visão noturno veio de quando fizeram autópsia num dos extraterrestres e tiraram a retina aqui, né? Não sei, o nosso globo ocular ali. Eles tinham dentro do olho deles um dispositivo que fazia com que eles enxergassem de noite. Desse dispositivo surgiu a tecnologia de visão noturna que nós temos hoje. Dos macacões, dos pilotos pequenininhos, né? Alguns greys, narrados como os greys lá e tal, que foram pegos do tecido dos macacões deles, veio o Kevlar, desculpa, que é a nossa... hoje é usado também em diversos trajes que precisa ser bastante resistente, coisa e tal, né? O Kevlar descobriu que é um tecido super resistente e que veio dessa tecnologia, vieram os caras lá. E aí começou a bombar tanta coisa, começou a aparecer tanta coisa que veio de lá, que se os americanos aparecessem com mais uma novidade de arma, o pessoal ia só endossar, e aí fica cada vez mais difícil eles esconder. Como a gente sabe que o Israel é aliado dos americanos, patrocinado e coisa e tal, na minha modesta opinião, posso estar totalmente enganado, mas é uma hipótese que eu levanto, que os americanos deram, e assim, ó, por que eles deram? Porque eu acredito que eles precisam movimentar a economia, eles precisam ganhar dinheiro para fazer esses planos todos deles, né, coisa e tal, para realizar, né, subsidiar os planos, economicamente os planos deles, então dinheiro sempre é bem-vindo nas causas deles lá. Então, eu acho que eles abriram mão dessa tecnologia para botar no mercado para faturar com ela, só que eles não podiam ser... se fossem dizer que eles criaram, ia dar muito na cara. Então eu, Luciano Gomes, aqui que vos fala, acredito que os americanos doaram essa tecnologia para os Israel, doaram entre aspas, né? Deve ter algum fundo comercial ali, uma participação de vendas que eles não vão dar ponto sem nó. Ainda mais se o interesse deles era de faturar com a tecnologia. E de novo, se eles estão expondo esse tipo de tecnologia agora, vocês imaginam o que eles têm secretamente para estar jogando isso pra galera. Porque agora que eles estão vendendo, isso pode cair na mão dos inimigos dele, né? Mas eles já têm como se defender disso, senão eles não estariam apresentando isso aí. Então Israel apareceu com o raio trator, dizendo que eles capturaram um drone. Um drone, na época eu não me lembro quem é que estava querendo brigar com Israel lá Mas enfim, eles capturaram através do raio trator. Então o raio trator é esse que todo mundo fala, que vários depoimentos ao redor do mundo de pessoas de culturas diferentes. Alguns foram abduzidos por esse raio com o carro e tudo. O carro com pessoas dentro. Aqui no Brasil nós temos depoimentos de famílias que foram abduzidas, que o carro subiu inteiro. Né? Muitos relatos. Um dos casos mais famosos que gerou o filme Fire and Sky, Fogo no Céu, do Travis Walton, né? Os caras viram quando a luz atingiu ele, né? Então essa tecnologia deles, da luz que atrai, assim, ela foi tão descrita por tantas fontes diferentes que... E agora essa tecnologia foi colocada como existente, como já concretizada, digamos assim, pelos israelitas lá, né, pelo exército de Israel lá e tal. Aliás, a feira foi lá, mas parece que foi o governo deles que surgiu com essa arma aí, né? Então isso vai, né? Então, ó, a tecnologia do raio trator, lembra da vaquinha subindo e todos os depoimentos? Então é mais uma coisinha, um linkzinho que a gente faz. E outro link bem interessante, e na época que eu vi isso aí, eu me lembro que eu pensei que não podia ser coisa muito boa, sabe? Porque assim, ó, cara, a coisa mais natural do mundo, né? Um ser evoluído, diante de todas as culturas mais evoluídas que nós temos aqui na Terra, assim, que já estão mais espiritualizadas, eles já colocam que abandonaram a carne, já não se come mais carne. Então, se tem um disco voador sequestrando uma vaca, o negócio é meio complicado, eles vão fazer churrasquinho. Então, das duas, uma, né? Pra mim, não resultava em coisa boa, de qualquer forma. Isso se confirmou agora nesse vídeo que o Chico fala com o Geraldo Lemos ali, que eu já vou falar rapidinho sobre isso. Mas eu pensava assim, primeiro, né, se eles fossem seres moralmente desenvolvidos, não iam estar causando prejuízo ao dono daquele rebanho, fosse qual fosse a condição do cara. Pela lei da moral, tu não mexe no que é teu, né? Outra, então assim, duas coisas, né? Uma que eles não comeriam carne e outra que eles não roubariam alguma coisa de alguém. Eles não teriam necessidade de roubar para começar, nem cabe isso. Então, ou era realmente uma raça bem primitiva, que se alimenta muito de carne ainda, e aí a gente pode incluir os próprios seres humanos, porque a gente vive
do produto dos abatedouros ao redor da face da terra, né? A gente quer ser, né, coerente, mas a gente acaba comendo churrasquinho, o churrasquinho vem daquele lugar, aquele lugar o abate é feito de uma forma não muito humana, e são coisas que a gente tem que mudar, né, gente? O ideal seria parar de comer carne mesmo. Eu e minha esposa conseguimos dar uma redução, mas eu diria assim, de 80% a 85% na quantidade de carne que a gente comia de um tempo pra cá. E isso tem sido muito bom, de um tempo pra cá, que eu digo, acho os últimos 3 anos, gente. A gente tem observado bastante assim, a alimentação, a gente não toma mais água da torneira com cloro e flúor, nós temos uma caixa d'água que capta a água da chuva e a gente tem o ozonizador, e a gente ozoniza a água que a gente consome. Então, tudo que a gente ozoniza, as frutas que a gente consome para tirar os agrotóxicos, a gente ozoniza a água que a gente bebe para torná-la potável sem a necessidade do cloro e do flúor, que a gente sabe que são nocivos ao corpo, né? Então a gente está tentando se cuidar de todas as possibilidades. Então, gente, por essas 2 razões, né? Se os caras estão roubando uma vaca, estão abduzindo uma vaca, cara, né? Estão roubando, não é legal. Gente de fora que precisa comer carne também não é um bom indicativo. Então assistam lá, pessoal, para ver que bacana que é. De novo, tá no link, ou melhor, não é link, ele está no playlist do nosso canal. Eu batizei o playlist como Abigeato por Extraterrestres. Procurem lá que estão os 2 videozinhos lá. O videozinho da vaca sendo abduzida pequena e depois o relato do Geraldo Lemos, que me fez, né, me concentrar mais num ponto, pontuar melhor essa questão, né? Que é o seguinte, o Geraldo ele diz que ele pergunta pro Chico nessa determinada... Quando o Chico começa a falar pro Geraldo dessas vida alienígena e coisa e tal, o Geraldo fica muito curioso e diz, pô, Chico, tu que tem contato com os caras, tu que é assim com os homens lá, né? Pô, marca aí um pouso de uma nave ou alguma coisa assim, me apresenta eles, eu gostaria de ver. E daí o Chico assusta o Geraldo. Ele diz, e se o Chico assustou o Geraldo é porque ele tinha um propósito, né? Que o Chico não dava ponto sem nó, né? No intuito de ensinar, de alertar. Aí ele fez um alerta muito sério pro Geraldo Lemos e ele disse, não é bem assim por causa que tem coisas aí fora que tu não vai querer ver. E ele disse que ali, outra notícia bem, né, feliz, que animadora para todos os pesquisadores, que ele fala que 90% do que tem aí no universo é uma raça que já não agride mais, não ataca mais. Cada um vive em sua vida, os que não ajudam também não atrapalham, e tem uma boa parte desses que eles realmente ajudam, estão interessados em nos ajudar, estão interessados no desenvolvimento espiritual da raça humana e coisa e tal, né? Mas tem uma pequena minoria que ele coloca ali como 10%, que eles são mais evoluídos que nós tecnologicamente, o que nos coloca de certa forma como uma ameaça, mas que eles não têm moral, eles não têm o desenvolvimento moral que nós temos, né? Ou é aquela moral duvidosa. Como nós temos muitos seres humanos encarnados aqui no nosso planeta também que têm a moral totalmente duvidosa, que fazem coisas absurdas, aí inclusive o próprio canibalismo. A gente já viu vários relatos aí, não só de tribos, mas como de gente em cidades, coisa e tal, que eram canibais, que comiam homens. Um cara preso nos Estados Unidos uma vez tinha parte de homens no freezer de casa. Então, absurdos assim, né, gente? Então, voltando ali na história do Chico, o Chico diz, olha, Geraldo, aí o Chico conta uma historinha pro Geraldo. Ele diz assim, que estava Chico, Divaldo e uma outra pessoa. Não sei se é o Divaldo Franco, mas talvez seja, por causa que o Geraldo Lemos não pontua essa questão, ele não chega a colocar ali o sobrenome, né? Mas diz que estava Chico, Divaldo e mais um cara em 3 andando numa estrada de madrugada, né? E lá pelas tantas o OVNI paira sobre o carro. Quando o OVNI paira sobre o carro, diz que o Chico fica com um pouco de medo e começa a rezar, e aparece o mentor, né, do Chico, o Emmanuel. Aparece o Emmanuel ali, e daí ele diz, meu Deus, eu tô com medo, não sei o que, ele diz pro Emmanuel, eu vou rezar, e o Emmanuel diz pro Chico, reza mesmo que a coisa é braba. E aí o Chico percebeu que, né, se o Emmanuel estava dando essa recomendação para ele, é porque alguma coisa ali realmente grave estava acontecendo. Aí essa nave sai de ladinho ali, desce um ser dessa nave, né? Esse ser vem até perto do carro, diz que o Chico dá uma olhada nesse cara ali que gelou a alma. E talvez em função das orações do Chico, ou acredito eu, não sei, do próprio campo energético do Chico, porque o Chico disse que tinha um campo energético que fazia um raio de 20 metros ao redor deles, que isso foi pesquisado pela NASA, eles falaram coisa e tal, e eu realmente, o que vem da NASA não me... Né? Mas enfim, isso
E agora, do Chico Xavier, eu acredito 200% em tudo que ele fala. Não tem nenhum motivo para não crer, né? Não tenho nenhum motivo para não crer no que o Geraldo Lemos também fala ali. Mas enfim, né, gente? E daí diz que, então, em função da gente saber que o Chico é protegido, né, do padrão elevado, o cara se chega ali, tipo a 3 metros do veículo, ali dá uma olhada para eles, o Chico toma aquele gelo na alma, o cara resolve recuar. O cara resolve, vai até a nave, se flutua até a nave, entra, essa nave vai um pouquinho, bota a luz sobre o gado que está dormindo, e essa luz simplesmente puxa uma vaca. E diz o Geraldo contando, né, que a vaca estava dormindo, ela continuou, e do jeito que ela estava, ela ficou imóvel, até foi no descoador, fugiu e foram embora. Então, gente, baseado no outro vídeo que eu tinha visto, né, aí que eu digo, independente se é uma montagem ou não, o vídeo da vaquinha sendo abduzido, o relato do Chico deve ser levado em consideração, né? Então toda essa historinha, gente, é pra nós, até a brincadeira do churrasquinho lá, né, dos soldados americanos, que não dá pra duvidar em nada. Eu acho que futuramente a gente vai descobrir tanta coisa sobre todo esse tipo de coisa aí, da mesma forma como a gente vê hoje o pessoal mostrando os tanques infláveis né, os tanques de guerra, que na verdade eram tanques infláveis que para enganar os espiões inimigos, né? Então eles botavam um monte daqueles tanques lá e os caras de longe olhando com binóculos. Quem é que ia desconfiar que era balão em formato de tanque, não eram realmente tanques de verdade, né? E era tudo cenográfico, cara. Então com os mísseis russos, teve uma época lá também que muita gente disse, né, que aqueles desfiles todos mostrando toda aquela frota, diz que a maioria daqueles mísseis que apareciam era só uma carcaça, era só uma lata redonda, não tinha nada dentro, não era míssil porra nenhuma. Mas e né, vai duvidar, que nem um cara no escuro te assaltando com uma arma de brinquedo, tu vai correr o risco? Então esse tipo de coisa, né? Então se usa muito disso, né, se engana muito, se fala muito. Mas a questão é que o relato do Chico é contundente. Então isso de novo, pessoal, esses 10% eles andam por aí, se eles estão roubando vaca por aí, né? Se o Chico topou com um deles por aí, é porque eles estão por aí. Então de novo, a oração, pessoal, a gente tem que pedir por Jesus, né? Ficou com medo, coisa e tal, mentaliza Jesus, pede por Jesus. E eu sei que é muito difícil falar da questão do medo, né? Por causa que quando esse troço bate ali é complicado. Mas então por isso eu concordo com essa amiga nossa que ela colocou de tu não estar bem equilibrado realmente e tu atrair uma coisa que não é bem o que tu quer atrair. Então, pessoal, por enquanto a gente não sabe o que é o que não é, enquanto a gente não tem a experiência, enquanto a gente não tem a prática, vamos tomar cuidado, não, vamos ser cautelosos, né? Prudente, acho que prudência é a melhor palavra que se tem nesse momento. Fato, estão por aí. Fato, tem energias boas e energias negativas. Fato, dependendo de como tu procede, ambas podem te acessar. Então, né, baseado em tudo isso, linkando com a questão do padrão vibratório, né? Cara, não dá osso, então vamos cuidar para não ficar com medo, para não ficar agressivo, para não entrar na onda de qualquer coisa, manter sempre o padrão vibratório mais alto que nós pudermos, para que a gente não tenha nenhuma chance, né, de estar atraindo coisa que a gente não quer. Então, se por acaso, pessoal, alguém estiver andando por aí nas estradas mais fora da cidade, né, mais nos caminhos rurais que tem por aí, que elas são lindíssimos e tal, e acontecer de ver alguma luz ao longe, coisa e tal, por mais curiosidade, como o Travis Walton teve no filme lá, né, olha o que acabou acontecendo com a curiosidade dele. Aí depois eles até relatam que foi um acidente aquilo, que não foi uma abdução, porque foi o Travis que foi lá embaixo da nave olhar, entende? Os amigos deles que estavam no carro, não aconteceu nada com eles. O Travis foi abduzido e o susto foi grande. Assistam lá, Fogo no Céu, Fire and Sky. Procurem, nós temos a Clara aqui, volta e meia tá passando aí, né? E não sei se o Fogo no Céu se chegou a gerar um livro sobre a história do Travis, mas o filme com certeza. E eu assisti um documentário já do Travis falando de toda a história, e o filme narra mais ou menos como foi a história, mas o próprio Travis disse que eles usaram de um pouco de sensacionalismo, então eu não sei bem quais as partes não condizem com a verdade. Mas enfim, gente, muito cuidado com essa coisa de contato e tal. Se vocês virem alguém perto de gado, né,
Não é coisa boa, fujam, rezem, orem muito, peçam proteção, né? Pensem em Jesus, não sabe para quem rezar, reza para Jesus. Jesus é o nosso governador aqui. E outra, agora já falei em governador, né? Estamos falando em nova ordem mundial, estamos falando em governador único. Meu Deus, todo mundo está falando que não quero. Eu digo assim, eu quero se o governador for Jesus. Né? Se na história da data limite foi colocado que Jesus, né, como governador do nosso planeta, foi o que intercedeu e pediu mais 50 anos para que a gente se entendesse, né? Porque parece que nessa reunião ali o pessoal estava meio de saco cheio com os seres humanos aqui, né? Nós estamos sendo um risco para a galáxia, a gente está fazendo tudo errado. Os que comandam o nosso planeta e que têm acesso às armas de destruição, né? É gente insana, é gente desequilibrada, é gente paranoica e que coloca em risco as sociedades pacíficas que tem na nossa galáxia, aqui no nosso universo. E o medo dos caras é esse aí, gente. É a gente começar a sair aí pra fora com essa mentalidade ridícula, expansionista, dominadora, escravagista que nem a gente tem aqui. Entendeu? Os caras conseguem ir pra Lua, qual é a primeira coisa que eles fazem quando chegam na Lua? Botar a bandeira, é nosso! É nosso! E aí é difícil, né, gente? Tá entendendo? É nesse ponto que eu me refiro. Então, quando a gente conseguir ter uma relação de não mais possessividade, de entender que tudo é de todos, que todo o universo é abundante e foi feito para que todos tenham, né? A coisa é perfeita. E é essa ignorância das raças é que gera o desequilíbrio. Para as raças que já superaram isso, essa ignorância que eu me refiro, né, que faz parte, né, foi pensar num bebê, a nossa raça aqui que nasce, ele nasce ignorante, aí ele vai aprendendo, né, vai se desenvolvendo, vai adquirindo informação, então é a mesma coisa. A gente tem que ir adquirindo informação, coisa e tal, perceber esse universo que se discutindo aí fora e entender que a gente pode viver pacificamente com todo mundo, que tem tudo para todos, que é bobagem esse negócio de medo. Eles vêm para dominar, sim. Tem uma pequena parte desses perdidos, da mesma forma que nós seres humanos, nesse momento, com essas cabeças que tem aí por fora, né? Que comandam as grandes nações aí. Se eles fossem para os lugares habitados lá, é a mesma coisa que a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Com a comandomia, que é meu. Né? Então, toma posse. Possessividade. É esse o problema, gente. Entendeu? Então, assim, governo único, se for Jesus Cristo? Sim! Então por hoje é isso, pessoal. Eu vou pedir desculpa já de antemão, porque agora eu vou ficar uma semana sem gravar, vai ser a última gravação dessa semana, porque agora nós vamos se preparar para o evento, nos pormenores do evento. Super evento, Geva dia 25 em Gramado, Canela, para ser mais preciso. Teatro da Casa de Pedra. Mas ali é a avenida principal de Canela, quem entra na avenida principal ali, né, do centro de Canela ali, vai passar na frente desse lugar aí. É bem facilzinho de achar, tem um estacionamento por ali. Vai ser um grande evento, vai ser legal pra caramba. Gente, obrigado pelos inscritos. Muito legal mesmo. Estamos crescendo, estamos colaborando, trocando informações com gente muito interessante, com gente inteligente. Valeu, pessoal. Esse era o grande objetivo do nosso canal. Espero que continue assim, com gente educada, inteligente e com conteúdo. Né? Não superficialidade, me perdoem. Gente aí com umas coisas interessantes jogando pra nós aí. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. Informação! Valeu!